se foi e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou e então caí. Aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Mentira que se despedaçou e então caí. Eu posso ouvir dizendo para eu me acalmar, que nada está perdido, que tudo novo se fará, que na verdade é você ou alguém maior que revelou toda a mentira e me despedaçou. Então sou teu, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar e a esperança vai renascer. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje ouvimos uma canção tão linda como esta, um louvor ao Senhor, com uma mensagem tão profunda como esta. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e nós já estamos no capítulo 6, semana passada nós concluímos o capítulo 5, e hoje nós vamos dar uma lida no capítulo 6. Abre aí em casa, onde você está me acompanhando neste momento. Sei que está, talvez, muitos quilômetros de distância, mas no Senhor
nós estamos juntos pela graça do Senhor. Quero te convidar a lermos os 10 primeiros versículos deste texto, que nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai Santo, obrigado por esse dia e obrigado pelo teu cuidado para com cada um de nós. Nos ajude, a Deus, a ter entendimento na palavra do Senhor e use a minha vida, Deus, de acordo com o teu cuidado, de acordo com o propósito do Senhor. Fale ao coração de cada irmão nessa noite e usa, Senhor, essas palavras para que saímos daqui fortalecidos diante do Senhor. Na tua presença possamos realmente nos colocar e o Senhor venha nos ensinar. Que seja o teu Espírito Santo a ensinar e não eu, mas o teu Espírito Santo fale o coração de cada pessoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, algumas pessoas, elas às vezes questionam o estudo bíblico. Eles dizem assim, às vezes se preocupa tanto em estudar, mas nós precisamos de coisas práticas para as nossas vidas, nós precisamos saber qual o significado disso para hoje. E essa preocupação, de fato, ela é, vamos dizer, razoável, ela é legítima. As pessoas têm razão em dizer, nós precisamos de coisas práticas, mas nós não podemos desprezar jamais o estudo sério, o estudo vigoroso, o estudo real da palavra de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, nos enganar enquanto a isso. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta com o seu coração, quando a gente começa a estudar Gálatas, a gente falou sobre isso, com o seu coração, vamos dizer, chocado. Paulo, ele estava extremamente preocupado com aquela comunidade, os Gálatas, aquelas pessoas que foram por ele evangelizadas, todo aquele grupo, aqueles irmãos de vários lugares, de algumas cidades ali da região da Galácia. Ele e Barnabé haviam pregado o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, trazendo a liberdade, o gozo, a alegria de saberem, deles terem a certeza que Jesus havia morrido por eles para lhes trazer a vida eterna, para lhes conceder a salvação. Mas logo em seguida, aquelas pessoas estavam sendo assediadas pelos religiosos, legalistas que os oprimiam. E aí Paulo começa a sua carta com o coração todo triste, bravo, em certo sentido a gente até sente a braveza de Paulo, a irritação de Paulo, quando ele admira-me que tão depressa vocês passaram deste evangelho para outro evangelho, até que não é outro evangelho, mas na verdade são alguns que estão enganando. E aí Paulo discorre acerca do seu evangelho, da sua experiência, traz todas as comprovações bíblicas, até do Antigo Testamento, da lei, e a relação entre a lei e as promessas que foram feitas a Abraão. Então Paulo discute toda uma teologia para mostrar
que na verdade a salvação é somente pela graça e a justificação pela graça por meio da fé e que não existe nada do que o homem possa fazer. De fato, o homem não pode fazer nada para alcançar a salvação. E ele deixa isso muito claro. Então ele trabalha o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4 a respeito dessa relação de que a lei não pode salvar, porque a lei ela apenas apresenta o pecado como um tutor e nos leva para Cristo. E aí nós corremos aos pés de Cristo, nos rendemos a Cristo e então nos entregamos a Cristo. Mas quando ele chega no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai trazer então as questões práticas, aquelas que muitas pessoas dizem, isso que é mais importante, ele traz. Então nós falamos nas últimas 2 semanas a respeito dessa experiência prática, né? Da prática de uma fé verdadeira no Evangelho. Então nós vimos primeiramente que a lei ela se resume no amor e a lei ela se cumpre em Cristo. Como Paulo vai dizer assim que quem ama, cumpre a lei. Ele vai dizer isso claramente, que a lei ela é de fato cumprida pela lei do amor. Então ele vai falar sobre essa questão e nós vimos, então de forma prática Paulo vai dizer, você quer realmente cumprir e andar de acordo com a vontade de Deus, você quer entender realmente o que é a lei, viva para Cristo, viva no poder de Cristo, derrame-se em Cristo, renda-se a Cristo, seja totalmente entregue a Cristo e você então cumprirá toda a lei, porque a lei se cumpre em um só mandamento. Ele vai concluir, né, no capítulo 5, os versículos 13 e 14, que diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume a lei, mas ele vai trazer também aqui dentro desse ponto prático, ou seja, dessas questões práticas, a questão de que você agora precisa ser equilibrado. Você agora livre, né, que agora você está em livre, ele começa, inclusive, o capítulo 5, a parte para dizendo assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós vimos sobre isso. O que significa ser livre? Livre não significa que você pode fazer qualquer coisa. Na verdade, livre é que você tem a liberdade para servir a Cristo. Você tem a liberdade para amar e adorar a Cristo. Você tem a liberdade para fugir do seu próprio eu, você fugir da escravidão, você escapar da escravidão do pecado que te aprisiona, da lei que te aprisiona, para adorar livremente a Cristo. Mas ele diz, não deis ocasião, ou seja, não deixe com que essa ocasião da liberdade vos leve à libertinagem, aquilo que muitas vezes é o antinomismo. Quando Paulo combate o legalismo, muitas vezes nós caímos para o antinomismo. E nós precisamos entender o que é isso. Legalismo é quando nós compreendemos erroneamente que a lei, o cumprimento da lei nos salva. E a gente sabe disso, que o cumprimento da lei ela não vai salvar. Até porque se fosse esse, o método ou a forma correta de ser salvo, quem é que salvaria? Porque ninguém cumpre a lei perfeitamente. Cristo foi o único que cumpriu a lei exatamente para ele nos salvar. Então, viver preso à lei, isso não é de fato o verdadeiro cristianismo. Por outro lado, o antinomismo é quando as pessoas dizem assim, bom, já que a lei não salva, então eu não preciso saber nada da lei, eu não preciso me preocupar com a lei, eu posso viver de qualquer maneira. Não é bem isso. Na verdade, a lei, ela, como ela não nos liberta, ela nos leva até Jesus. Nós nos entregamos a Jesus. Nós nos prostramos diante de Jesus. Nós nos humilhamos diante de Jesus e recebemos a salvação. Agora Cristo nos conduz a fazer a vontade dele. E aí que é a maravilha do Espírito, porque o Espírito Santo, ele gera em nós o desejo de cumprir aquilo que Deus deseja, ou seja, o Espírito nos leva ao desejo de cumprir a lei. Não a obrigação, não a regra, mas o desejo de cumprir a lei. O Espírito Santo, ele nos transforma. Por isso que Paulo ele vai dizer, ainda lá no capítulo 4, ele vai falar isso, que Deus, ele faz com que enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Para o quê? Para nós termos esse desejo. Porque agora nós não somos mais, vamos dizer assim, não podemos nos ver como servos, mas nós podemos nos ver como filhos de Deus. Lembra quando eu falei sobre o filho pródigo? O filho pródigo, quando voltou, ele queria ser um empregado. Mas o pai disse, não, você não vai ser meu empregado.
Você vai ser meu filho, porque você é meu filho, você sempre será meu filho. Então vestiu uma roupa nele, colocou um anel, ou seja, fez dele o seu filho. É isso, Deus nos chama para ser filhos. E filhos não servem por obrigação ao seu pai, mas por amor eles obedecem ao pai. Eles amam o pai e a mãe, por isso, por amor, por gratidão, obedecem, honram o pai e mãe. Lembra, até domingo falamos sobre isso, né? A questão dos filhos honrarem pai e mãe. No mesmo, ou seja, o sentido é o mesmo, o espírito é o mesmo. Você honra não por obrigação, mas por amor, por gratidão. Da mesma forma, nós servimos a Deus por gratidão. Então, dentro disso, Paulo agora vai trazer no final do capítulo 5, e nós vimos a semana passada, aqui estamos fazendo um grande resumo para a gente entrar no capítulo 6, tá? Semana passada nós vimos a questão das obras da carne e o fruto do Espírito, contraste. A obra da carne fala, né, dos pecados que quando nós tentamos agradar a Deus não conseguimos. O que nós vamos conseguir na verdade é apenas viver na prostituição, impureza, lascívia, na feitiçaria, na idolatria, ou seja, na religião falsa, e além disso nos problemas de relacionamento, porfias, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, tudo isso por causa de quê? Da nossa falta de transformação. Quando a gente quer viver por nós mesmos, na nossa capacitação nós não conseguimos. E ao invés de agradar a Deus, nós agradamos a nós mesmos e agradamos a carne. Aliás, Paulo vai falar novamente sobre isso aqui na segunda parte do texto que nós vemos hoje. Nós vamos entrar ali, daqui a pouco falando sobre isso. Mas ele vai dizer algo maravilhoso no versículo 22, que a gente viu semana passada, a questão do fruto. O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, o fruto do Espírito é algo maravilhoso, algo especial, e só vem até nós pelo poder do Espírito. Não é algo que vem de mim, porque se eu for, vamos dizer assim, querer ser sempre bom, sempre benigno, sempre ter amor, sempre ter alegria por meu próprio esforço, eu não vou conseguir, porque a minha carne é enferma. Paulo vai dizer muitas essas questões de falar sobre a nossa vida, a nossa carne está enferma por causa do pecado. Ele vai falar isso em Romanos, vai falar em Gálatas, fala nas suas cartas em geral, que nós vivemos esse problema. Mas o Espírito não, o Espírito ele nos dirige. E aí, agora no capítulo 6, Paulo agora vai trazer aplicações práticas de como o cristão, que agora entende que não vive debaixo da lei e que não se justifica pela lei, mas pelo Espírito Santo, ele agora vive de forma a agradar a Deus, e agora vai trazer algumas questões práticas. Vamos lá. Irmãos, olha o que ele diz primeiramente. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Interessante. Paulo ele reconhece que apesar do homem viver no Espírito, o cristão viver no Espírito, no poder do Espírito, na dependência do Espírito, na sua caminhada cristã, ele muitas vezes falha, ele erra, ele tropeça. Na verdade, é comum o ser humano tropeçar. O cristão ele tropeça, eu tropeço, você tropeça, nós tropeçamos. É normal. É claro que Paulo aqui não está falando do pecado, graves pecados, ele está falando de tropeçar. O termo que ele vai usar aqui, tropeçar, é como alguém que escorrega no gelo ou num terreno pantanoso e acaba caindo. Ou seja, é normal alguém cometer uma falha. E por causa dessas falhas, o que a gente tem que fazer? Paulo, ele instrui que essas pessoas sejam corrigidas. Aqui Paulo está falando de uma disciplina. Disciplina essa que o próprio Jesus ensinou. É interessante isso porque a palavra do Senhor nos ensina acerca da disciplina. O próprio Jesus disse, se teu irmão pecar, vai e fale com ele. Você, só você e ele. Está lá em Mateus 18, quiser conferir depois, Mateus 18, versículo 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá, você e ele só, converse os dois, tente resolver a questão. Se não conseguir resolver, chame 1, 2, 3 pessoas para vocês terem mais testemunha e tenta conversar ali e resolver a questão. Se não conseguir, se não resolver, leva para a igreja resolver toda a questão ali. Ou seja, há um processo de disciplina. A disciplina não é para o mal, não é castigo. Disciplina é amor. Tanto é que ele vai falar, corrigiu com espírito de brandura. Paulo vai usar um termo muito interessante, né? Brandura.
Nós não podemos ser duros na correção. Disciplina é você chegar e falar assim, olha, você não serve mais para nós, você não serve para a igreja, você está expulso, você está fora do reino. Não é isso. Isso não é brandura. Né? A gente vê como Jesus tratava com brandura as pessoas vinham até ele. Veja como ele falou com tanto espírito de brandura, mas transformou o coração da mulher adúltera. As pessoas queriam apedrejá-la. Jesus disse, quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos foram embora e disse, quem te condenou? Ninguém, nem eu também te condeno. Mas vá em paz e não peques mais. Jesus corrigiu, mas com brandura, com amor, e aquela vida foi transformada. Ele corrigiu Zaqueu, sim, mas Zaqueu se rendeu a ele. Ele corrigiu Pedro. Você se lembra quando ele corrigiu Pedro? Falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro achava que não, mas ele negou. E quando Jesus vai corrigir Pedro, olha como é que ele corrige. Ele chega em Pedro, depois da ressurreição, chama lá para a praia e diz assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedácio, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Pedácio, tu sabes que eu te amo. E vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Foram 3 vezes, usou 3 vezes a mesma pergunta, certamente para lembrar a Pedro que ele havia negado 3 vezes. Ou seja, com brandura, Jesus corrigiu a Pedro. E Pedro foi corrigido. E ele foi transformado, ele foi mudado. Ou seja, nós precisamos corrigir sim. A palavra do Senhor nos diz que a disciplina é para o bem. Lá em Hebreus fala que nós não podemos deixar as pessoas sem disciplina, porque o nosso próprio Deus nos disciplina. Então é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos corrigir, mas sim com espírito de brandura, com amor. E olha, ainda mais, e guarda-te para que não sejas também tentado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, e tome cuidado, para que vocês mesmos que são espirituais também não venham cair. Por que é tão importante a gente ter um espírito de brandura ao corrigir os demais? Principalmente quem é líder da igreja tem uma responsabilidade muito grande, porque nós mesmos temos que reconhecer que se nós não caímos, não foi porque nós somos bons, não são porque nós somos espirituais, não é porque somos melhores que os outros, mas é porque foi pura graça e misericórdia. Se hoje estamos de pé, é por causa da misericórdia. Se eu falho, é por minha culpa, mas se eu estou de pé, é por causa de Cristo. É uma coisa que nós temos que aprender, nunca esqueça disso. Se você está de pé, é por causa da graça de Cristo. Se você cair, é por causa de você mesmo, por causa dos seus erros, por causa da sua falha. Tem um ditado no meio evangélico que diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. E é verdade, o homem é que cai, o ser humano é que falha, mas Deus levanta. Então nós não podemos de forma alguma ser duros, porque nós mesmos podemos cair. Em outras palavras, temos que ser gratos a Deus por ter usado de misericórdia e nos manter de pé, até para poder fortalecer os que estão fraquejando e caindo. Inclusive, por isso que e por isso que Hebreus, o texto que fala eu vou até colocar lá para que a gente fortaleça essa questão da disciplina. Olha o que diz aí, Hebreus capítulo 12, diz assim, toda disciplina com efeito, 12:11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Antes seja curado. Olha essa palavra que maravilhosa. A disciplina não é para destruir, mas é para curar. É para tratar daqueles que estão fracos, para que se levantem. E olha o que diz no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lembra qual que é a lei de Cristo? Ele fala lá no capítulo 5, Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 5,14. Agora ele volta a falar sobre isso. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, Paulo havia falado que a lei se cumpre no amor ao próximo. E aqui ele está colocando de forma prática. Como é que eu posso amar o próximo? Levando a carga. Está difícil para o irmão ir em frente? Eu posso ajudar com a carga dele. Eu posso socorrer. Eu posso dar uma palavra de ânimo. Eu posso dar uma palavra que fortalece. Às vezes nós somos tão duros e as nossas palavras fazem derrubar a pessoa e derrubar a pessoa no chão, para que ela não se levante.
As nossas palavras têm que ser doces, adocicadas pelo Evangelho. Palavras de amor que levantam e não que derrubam. Palavras que venham levantar aquela pessoa que está ali fraquejando, caindo, desanimando, talvez desistindo. Então nós não podemos chegar e falar, olha, você... E às vezes nós temos facilidade, nós somos fracos, nós muitas vezes erramos e a gente quer acusar o outro, quer apontar o dedo. E na verdade a gente tem que ir com espírito de amor, né? Levando as cargas uns dos outros. E olha por que Paulo diz isso. E ele explica, versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Lembra que eu falei? Se nós estamos de pé por causa de Cristo, se nós estamos no caminho do Senhor por causa da graça, a minha graça te basta, o próprio Senhor falou para Paulo, é a graça que nos mantém de pé. Não apenas ela nos salva, mas ela nos mantém de pé e nos faz caminhar na verdade de Cristo. Portanto, não tem ninguém que é mais forte do que o outro. Nós somos todos dependentes. Paulo diz assim, lá nesse texto que o Senhor fala para ele, a minha graça te basta, ele fala assim, por isso eu me alegro, eu me regozijo, me alegro, é outro termo que ele usa lá, me esqueci, é 2 Coríntios capítulo 12, na fraqueza, sabe? Eu me regozijo na fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, mas o poder de quem? Meu poder não, o poder de Deus. É quando eu estou fraco que o poder de Deus se mostra ainda mais forte. Portanto, meus irmãos, nós não somos nada, nós somos totalmente, eu sempre digo, não é 95, 96, 97, 98, nem 99, é 100% dependentes de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15. Não, nós não podemos fazer nada sem Jesus, simplesmente nada. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Ou seja, seja firme, continue firme, não se glorie no outro, não se glorie comparando o outro está fraco, você está forte, não se glorie nisso, não. Seja firme, porque às vezes nós nos comparamos ao outro e achamos que somos fortes, mas se nós formos comparar com Cristo, quem somos nós, né? Tantas falhas. Olhe para o seu coração. Se eu olhar para o meu coração, eu vou ver que eu cometo muitos erros, muitas falhas. Já cometi muitos erros. Aí a gente fala assim, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Será que o nosso coração é limpo? Totalmente limpo? Será que nunca tivemos raiva? Jesus disse, né? Talvez você nunca matou alguém, mas Jesus disse assim, mas aquele que chama o irmão de louco, de touro, ou tiver ira no seu coração, é a mesma coisa de ter cometido um assassinato. Está lá, Mateus capítulo 5. Ouvinte foi dito, não matarás. Aí ele vai dizer, não, mas matar não é só isso, não. Matar não é enfiar a faca no outro ou dar um tiro. É também ter ódio, raiva, rancor no coração. Nunca, não adulterarás, mas só do homem desejar ou ter pensamentos impuros já cometeu. Então, quer dizer, percebe como nós somos cheios de falhas? Nós não podemos nos gloriar, porque nós estamos muito, muito distantes da perfeição. Né? Isso que esse texto vai nos ensinar. Paulo está ensinando isso. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Interessante, né? Paulo diz assim no versículo 2, levai as cargas uns dos outros. Mas no versículo 5 ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. De fato, nós temos que ajudar o outro, socorrer o outro a levar as cargas. Mas cada um leva a sua. Cada um levará, por quê? Porque você vai ter que caminhar. Você vai ajudar o próximo, mas você não poderá carregar ninguém nas costas, não. Sabe aquela história? Você não vai entrar no céu e carregando alguém, parente, filho, irmão, não. Em outras palavras, cada um vai ter que levar a sua própria carga, cada um vai ter que lutar. E luta não no seu próprio poder, mas no poder de quem? De Cristo. Por isso que nós somos 100% dependentes da graça. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Que é uma instrução de Paulo, eu não quero enfatizar muito sobre isso, né? Até porque eu fico até sem graça, mas o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é aquilo que ele diz lá também na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 8, também que ele fala na primeira carta a Timóteo, acerca dos obreiros, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, que eles pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Em outras palavras é isso, ou seja, você tem que realmente abençoar aqueles que te abençoam. Em outras palavras é isso, aquele que está sendo instruído na palavra,
Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Em outras palavras, cuide daqueles que te alimentam espiritualmente, cuida dele. Abençoe a sua vida. Em outras palavras, é isso. Não vos enganeis, versículo 7. De Deus não se zomba. Esse texto aqui é um dos mais famosos, né? Todo mundo conhece esse texto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aqui nós encontramos a lei da semeadura. A lei da semeadura é uma lei, ela é universal, está em todas as áreas da vida, todas as áreas. E o que Paulo está trazendo aqui é a realidade. Veja, se você plantar feijão, você nunca irá colher milho. Se você plantar soja, você nunca irá colher sorgo. Se você plantar arroz, você nunca irá colher lentilhas. Tudo que você plantar, você irá colher. Tudo. Em outras palavras, se você pratica coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas não tem um ditado? Quem planta vento, colhe tempestade. De fato, nós temos que ser muito cuidadosos. Olha, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, semear, ele ceifará. Muitas pessoas pegam esse texto e vão falar sobre questão de semeadura, semear para ganhar, né? Tem até alguns pregadores que gostam de enfatizar isso. Você semeia uma oferta abençoada e você vai colher. Não, Paulo não está falando sobre isso, não tem nada a ver. Ele está falando da colheita mesmo, das práticas. O que você tem praticado? Como tem sido a sua vida? O que você tem vivido? Olha, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Voltando, né? Paulo como se estivesse voltando lá, nas obras da carne que ele falou no capítulo 5. As obras da carne são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, todos os problemas de relacionamento, ciúmes, iras, discórdias. Tudo isso que é obras da carne, ou seja, se você vive plantando, semeando para a própria carne, ou seja, você vive para si, se preocupa com si mesmo, só cuida de si mesmo, não se preocupa com a sua vida espiritual. Paulo está falando aqui exatamente como nós falamos lá, né? Que aquele que vive do Espírito jamais satisfará as concupiscências da carne, mas quem vive realmente na carne vai descumprir, ou vai, na verdade, agradar apenas a carne e vai colher as obras da carne, vai praticar aquilo que realmente a carne se agrada. Por quê? Porque há uma luta, uma guerra, como diz o versículo 17, a carne milita contra o espírito. Nós temos aqui o homem interior e nós ainda temos essa carne. Quando nós passamos tempo apenas semeando na carne, apenas tratando mal, apenas ofendendo, apenas criticando, apenas prejudicando, apenas criando inimigos, qual será o futuro? Como nós iremos escolher? Se eu viver apenas no pecado, qual será o futuro? Realmente, Deus é um Deus gracioso que nos concede graça, misericórdia, bondade. Muitas vezes Ele nos socorre e às vezes age com tanta graça que mesmo porque na verdade nós não merecemos nada, Ele nos concede bênção sem medida. Mas se nós apenas praticarmos coisas terríveis, nós não vamos escolher coisas boas, né? Nós não podemos nos enganar. Ele diz claramente, aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, vamos pensar bem. O pecado, ele é perdoado? Todos. Todos os tipos de pecados são perdoados. Todos. Qualquer pecado que o homem cometer, se ele se arrepender de verdade, a palavra do Senhor nos fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os pecados são perdoados, mas o problema são as consequências. E a gente tem exemplos. Um dos exemplos mais clássicos da Bíblia, é bom usarmos até o exemplo da Bíblia. Lá no Antigo Testamento a gente tem exemplos assim. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Todos conhecem a história de Davi. Davi foi um homem que Deus usou para derrotar ali os inimigos de Israel, fortaleceu a nação, unificou. Mas o que aconteceu? Uma certa tarde, Davi deveria ter ido para a guerra como era costume, mas ele mandou seu general, seus soldados, ficou lá de bobeira em casa, acordou à tarde,
viu uma mulher de longe, e a gente conhece, né? Viu Batseba, foi seduzido, e aí caiu no pecado, para esconder o pecado, cometeu outro pecado, um crime, e aí ele fez a vida dele caiu nesse pecado terrível. Um dia, Natan, o profeta, chegou até ele e ele foi repreendido, humilhou-se perante Deus e foi perdoado. Mas as consequências do pecado não foram tiradas. Vocês viram o que aconteceu depois na história? Só ler lá. Absalão se voltou contra o próprio pai. Um outro filho de Davi, Amnon, violentou a própria irmã, Tamar. E aí virou toda uma guerra naquela família, porque aquela família era uma família totalmente complicada por causa dessas coisas. E aquilo que Davi tinha, inclusive havia profecia, tudo que Davi tinha cometido no culto, Absalão iria cometer aos olhos de todo mundo. E ele fez isso, né? Se envolvendo com as concubinas do próprio pai. Ou seja, tudo consequência do pecado. O pecado foi perdoado, mas as consequências continuaram. Então, de fato, quando nós falhamos e agimos errado, Deus vai perdoar os pecados, mas as consequências elas vêm. Por quê? Porque não adianta. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Por exemplo, a pessoa passa a vida inteira bebendo e fumando, aí se converte, graças a Deus. É liberta, ela é totalmente liberta. E então se torna uma nova criatura, perdoado por Deus e segue uma nova vida. Mas seu corpo vai carregar. Eu conheci uma pessoa assim, eu conheci um jovem no seminário que ele usou droga por muito tempo. E ele levou um curso que ele estava fazendo de 3 anos, ele levou 5 anos para completar. Por quê? Ele era um homem de Deus, havia se transformado pelo poder de Deus, mas ele usou tanto tempo droga que ele não conseguia fazer, não conseguia estudar, ele não conseguia as notas necessárias para passar de ano. Então ele repetia e ficava repetindo as disciplinas porque ele tinha muita dificuldade. Era o quê? Tudo a colheita do que havia plantado. Então veja que quando nós cometemos erro, por isso que a gente tem que fugir do pecado. Fugir mesmo. Porque, de fato, nós vamos colher se nós plantarmos. E se plantarmos mal, vamos colher mal. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, vai colher amor. Quem planta ódio, vai colher ódio. Quem planta ingratidão, vai colher ingratidão. Sabe? Por isso que é tão importante investir na educação dos filhos, educar os filhos, levar os filhos a uma vida de compromisso com Deus, porque lá na frente a gente vai colher, né? Colher os frutos de um trabalho. Quando a gente ama várias pessoas e cuida das pessoas, com certeza Deus vai levantar pessoas para cuidar da gente também, com certeza, porque nós vamos colher sempre o melhor. Versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha aqui outra coisa que Paulo está falando a respeito de uma vida de um cristão que é cheio do Espírito, que vive no poder do Espírito, não no poder na obra da carne, não na capacidade da carne, mas no poder do Espírito Santo na vida dele. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha, novamente ele está falando de ceifar. Ceifar o quê? Colher. Colher pelo fato de fazer bem. Faça o bem. Sempre faça o bem. Até mesmo aqueles que muitas vezes você acha que não merece. Mas aquela pessoa não é boa para mim. Por que será que Jesus disse que nós devemos amar o próximo e não somente amar o próximo, mas devemos amar também até os nossos inimigos, né? Interessante que teve um pensador, Chesterton, ele disse o seguinte, Chesterton disse, por que será que Jesus nos diz que nós devemos amar o próximo e também os nossos inimigos? Porque muitas vezes, ele falou geralmente, eu acho exagero falar geralmente, mas muitas vezes o próximo é o nosso inimigo também. Porque muitas vezes nós estamos próximos de muitos inimigos, que às vezes se tornam inimigos, mas nós temos que amar. Temos que amar. Sabe? Fazer o bem. Talvez aquela pessoa sempre te está maltratando, né? Está sempre te criticando, ou sempre fazendo vistas grossas, te ignorando, te desprezando, porque o contrário de amor não é ódio, né? O contrário de amor é desprezo, e às vezes a pessoa não te ama, ela te despreza. Mas o dia que você continuar amando, tratando bem, de repente um dia essa pessoa pode precisar de você, e ao invés de você se vingar, né? Mas como Paulo diz, né, lá em Romanos,
dá lugar à ira de Deus. Ao invés de se vingar, mas se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, e você, na verdade, cuidar dessa pessoa, amar essa pessoa, proteger essa pessoa, fazer o bem a essa pessoa, mesmo que ela seja, entre aspas, sua inimiga, ou não goste de você, você vai colher. No tempo certo, você vai colher. Fazer o bem. Olha, não nos cansemos de fazer o bem. Por que Paulo diz isso? Porque fazer o bem é algo próprio do cristão. O cristão que não faz o bem, sinceramente, será que é cristão? Será que é mesmo? Podemos nos considerar cristãos se nós não fazemos o bem ao próximo? Não socorremos? Não amamos? Né? Fazer o bem é próprio, é característica de alguém que ama. E o amor, né? Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor uns pelos outros. Não é demonstrar poder de uma coisa ou outra, fazer ou acontecer, realizar milagres, não. A prova de que nós somos discípulos de Jesus, ele disse, se tiveres amor uns pelos outros. Por último, por isso, enquanto tivermos oportunidade, olha só, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Primeira coisa importante aqui, a todos. Nós acabamos de falar, não é só para algumas pessoas que nós queremos bem, não é só para os nossos parentes, não é só para os nossos irmãos, é para todos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É interessante isso aqui, porque muitas vezes as pessoas pegam esse texto e enfatizam demais, né? A última parte fala assim, nós temos que ajudar os da família da fé, primeiros da família da fé. De fato, nós temos que ajudar os da família da fé, porque não tem lógica, é simplesmente por uma questão de lógica até que Paulo está falando isso, né? Por exemplo, você tem um irmão aqui da sua igreja, do seu lado, está precisando, você deixa de ajudar aqui e vai ajudar o outro lá que você nem conhece? Não tem lógica. Então, por uma questão até de lógica, claro que você tem que ajudar principalmente os da família da fé. Porque se você não ajuda nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem os irmãos da igreja, nem os seus parentes, e vai ajudar pessoas lá fora, eu quero ganhar o mundo, e aí vai lá para outros lugares e não faz nem nada aqui do lado. Então o que Paulo está dizendo é, devemos fazer o bem, ó, primeiro ele fala, a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em outras palavras, nós deveríamos não enfatizar que é só a família da fé, mas enfatizar o seguinte, que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Ou seja, nós não podemos jamais esquecer os da família da fé, os próximos, os irmãos, mas também os outros. Até porque muitas vezes nós olhamos ao redor e nossos amigos, irmãos, família da fé estão todos bem, mas aí nós podemos ajudar outros irmãos de outros lugares, ou pessoas que nem mesmo não são nossos irmãos, mas que necessitam. Porque o que nos leva a ajudar o próximo não é aquilo que elas precisam, ou não é só porque essas pessoas merecem, ou realmente é por causa delas, mas é por causa de nós, ou seja, porque nós somos cristãos. É interessante, eu vi uma frase também, hoje mesmo eu vi essa frase, eu não lembro direito a frase direito, mas era mais ou menos assim, ame as pessoas, ame a todos, não por causa delas, mas por causa de você. Ou seja, ame as pessoas porque você precisa amar, não é por causa delas. Nisso a gente tem que parecer com o nosso próprio Deus, né? Nós não temos que ser discípulos de Cristo. E como é que nós podemos ser discípulos de Cristo? Ser parecido com Ele. E Cristo nos amou, sendo nós o quê? Pecadores. Nós merecíamos o amor de Deus? Nós merecemos o amor de Deus? Não, Deus nos ama porque Ele amou. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou o cara legal. Não é porque você é uma pessoa boa. Deus nos ama, Ele te ama porque Ele amou, e Ele desejou amar, e Ele quis amar, e foi propósito dele amar. Então, da mesma forma, o cristão ele tem que ter esse amor, amar o próximo, mesmo que o próximo, na nossa concepção, não mereça. Mas, pense, o amor pode transformar pessoas. E eu vou terminar apenas contando uma história, o filme chamado Os Miseráveis, né? É um livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo, virou filme, né? Um filme belíssimo, um musical. Eu não sou muito fã do musical, mas esse filme, Les Misérables, né? Um dos filmes mais bonitos que tem, com aquele ator Hugh Grant, né? Não, Hugh Grant é esse mesmo.
Hugh Jackman, que faz Wolverine, tem ele, tem a Anne Hathaway e outros atores famosos. E esse filme é belíssimo e conta a história de um homem que foi condenado por ele ter, havia muita fome lá na França e ele roubou o pão para alimentar a sobrinha dele que estava morrendo de fome, a irmã e a sobrinha estavam morrendo de fome, ele roubou um pão e foi preso por causa disso, foi condenado a 9 anos. E lá, por causa de tentar fuga, ficou muitos anos, sofreu muito, mas depois que ele saiu da cadeia, um inspetor vivia perseguindo ele. Mas este homem foi recebido por um padre lá na igreja, e o padre deu acolhida para ele estava abandonado, e o padre falou, não, pode ficar aqui. E ele foi, alimentou aquele homem que estava ali, maltrapilho, como mendigo, e ele cuidou dele e deixou ele lá dormindo lá na paróquia. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu vou sair dessa vida, não quero mais viver assim, eu vou ganhar a vida. E foi, só que ele, antes de ir, ele pegou lá, tinha uns castiçais, os negócios lá da igreja lá que eles têm, né? E de ouro, e pegou lá um negócio de taça de ouro da ceia, tudo de ouro, de prata, alguma coisa assim, muito valor, né? E saiu, pôs no saco, ó, fugiu no meio da noite. A polícia pegou ele, levou ele lá para o padre, para tipo assim, agora olha, nós encontramos o ladrão, faça a queixa, ele vai ficar preso. E ele estaria perdido se acontecesse, porque ele já estava, né, tinha ficado muitos anos preso. Mas aí, Jean Valjean, o nome dele, ele, quando chegou lá, sabe o que o padre disse para eles? Não, eu te dei esses produtos aí, você deveria ter vendido para você ter uma nova vida. Eu te dei, por que você não quis? Por que você não quis ficar aqui com a gente? E aí o padre livrou ele, ficou tão impressionado com aquela atitude de amor, de misericórdia, que ele mudou de vida. E ele decidiu que nunca mais ia roubar. E ele então agradeceu, depois disso ele foi embora, vendeu aqueles produtos, se tornou um empresário rico, e ele mudou a vida completamente, por causa da atitude de amor. E isso mudou tanto ele, que quando aquele inspetor um dia conseguiu encontrar com ele para se vingar, ele então teve a oportunidade, não se vingou do inspetor, tratou ele bem, salvou a vida dele na época da Revolução lá, e salvou aquele homem, e aquele homem pôde entender que ele era um homem totalmente transformado. Porque o que transformou ele foi o perdão, o amor. O amor transforma vidas. E nós somos realmente dependentes da graça. Por isso que vale a pena fazer o bem. Vale a pena fazer o bem. Pode ser que a gente pense, mas as pessoas muitas vezes são maldosas, e aí às vezes a gente ajuda uma pessoa, a gente sabe o que vai fazer, mas a palavra do Senhor nos ensina, o verdadeiro cristão tem que não nos cansemos de fazer o bem. Isso é a prova de que alguém é transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua misericórdia, pela palavra do Senhor que nos ensina. Continue, ó Deus, a falar nos nossos corações e nos ensine, ó Pai, a amar as pessoas. Nos ajude, ó Deus, a viver uma vida de dignidade. E realmente nós possamos, como diz a tua palavra, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios também disse que nós devemos fazer com que andar de acordo com a vocação do nosso chamado, ou seja, que nós somos chamados para ser novas criaturas, por isso nós devemos viver a verdade. A verdade é a prova de que o Espírito Santo do Senhor nos transformou e nos fez novas criaturas. Nos ajude no poder do Espírito Santo do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.